João, vosso irmão e companheiro na vossa tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Somente aderir, põe a cadeira no seu, põe a Bíblia no seu banco, feche os teus olhos, vamos fazer uma pergunta de oração. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, fala com a igreja do Senhor, meu Deus, que a palavra do Senhor possa edificar os corações, Senhor, que a tua palavra não seja plantada em cada coração que aqui está, que não seja Espírito Santo nada do homem, nada de mim, Senhor, mas sim a revelação da palavra que vem do coração de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pode ser sentado glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus foi escolhido por Deus para selecionar 12 apóstolos. E a Bíblia diz que Jesus, com seus 30 anos de idade, quando Jesus foi batizado, Jesus partiu para selecionar os seus 12 discípulos, a qual seguiria ele em seu ministério. E a palavra do Senhor vai dizer que um desses discípulos, a qual nós lemos, é o apóstolo João. João, mais ou menos, ele tinha a idade de 15 anos ou 14. Os estudiosos falam a respeito disso. E a Bíblia diz que João é escolhido por Jesus Cristo para se tornar apóstolo em seu ministério. E a palavra do Senhor vai dizer que João era o apóstolo que estava morando na cidade da Galileia por bastante tempo. A Bíblia diz que quando Jesus foi elevado aos céus, os discípulos se separaram pelas cidades, pelo mundo, pregando o Evangelho do Senhor, evangelizando a Roma e todas as outras cidades. E com isto, alguns dos apóstolos foram morrendo, perderam a sua vida, pregando a palavra do Senhor, pregando o santo Evangelho do Senhor. Eles não tinham medo de enfrentar as pessoas que não queriam ouvir, que não queriam escutar a palavra do Senhor. Eles enfrentavam e saíam pregando a palavra de Deus. E com isso eles perderam a vida. Até mesmo o último que restou foi o apóstolo João, o último sobrevivente escolhido por Deus que estava vivendo na terra. João estava sozinho, não tinha mais nenhum dos apóstolos que estava vivendo com ele. Acredito que João talvez se sentiu sozinho, mas em um momento ele pensava que estava só, que não tinha ninguém para fazer companhia a ele. Só que ele tinha Deus, ele tinha isso no seu coração e a convicção que ele tinha o Espírito de Deus perto dele. E a Bíblia diz que o apóstolo João, enquanto ele estava na cidade da Galileia, na cidade de Éfeso, estava o bispo Timóteo. Timóteo estava na cidade de Éfeso, tomando conta das igrejas que Paulo tinha fundado. A Bíblia diz que na cidade de Éfeso, Timóteo estava pregando a palavra do Senhor, estava evangelizando as pessoas. E na época que ele começava a pregar, que ele começava a evangelizar as pessoas, a Bíblia diz que havia um templo chamado da deusa Diana, aonde o povo de Éfeso adorava este templo, aonde o povo de Éfeso tinha incredulidade, não acreditava na palavra de Deus. Certo dia, Timóteo pregando a palavra do Senhor, vai dizer que o povo ficou furioso com ele, o povo se enfureceu com a pregação que saía da boca dele. A Bíblia diz que aquele povo começou a arrastá-lo pelo chão. A Bíblia diz que aquele povo começou a atirar pedras sobre ele. E com isto ele veio a falecer. Só que ele morreu com Deus, ele morreu pregando a palavra do Senhor. Ele morreu carnal, materialmente, mas o Espírito de Deus estava recolhendo ele. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele morreu, que ele perdeu a sua vida, o apóstolo João recebe a revelação do Senhor para ele partir para a cidade de Éfeso. Por quê? Porque a cidade de Éfeso
ele vai entrar nas igrejas, ele vai perceber que o povo está sem uma direção de continuar. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele começa a dizer: vamos pregar, vamos evangelizar nas ruas, nas praças, vamos pregar a palavra do Senhor para este povo que não crê, que não acredita, para esse povo que adora outro Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, pregando a palavra de Deus, ele exortando o povo agora, aleluia, vai se enfurecer também novamente com a vida dele. O apóstolo João incomodou tanta gente que incomodou o imperador Domiciano da Roma. A Bíblia diz que o imperador estava pensando no seu coração: já matamos o bispo Timóteo da igreja de Éfeso, já calamos ele, agora vamos calar o apóstolo João, vamos exilá-lo da cidade de Éfeso, e ninguém vai perceber se nós calarmos ele, ninguém vai perceber se nós fechar a boca dele. Só que aquele povo estava enganado, porque quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra do Senhor é dita para o povo, a semente da palavra do Senhor, ela gera no coração de alguém. Ninguém nunca vai se esquecer daquilo que foi pregado, daquilo que foi ouvido, que veio do coração de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o imperador da Roma manda exilar o apóstolo Paulo, o apóstolo João. A Bíblia diz que quando ele vai ser exilado, vão lançar ele em uma caverna, onde ele vai ficar preso e amarrado e acorrentado. A palavra do Senhor vai dizer que João tinha os seus companheiros de fé, João tinha os seus amigos, mas no momento que ele foi preso, no momento que ele foi exilado, ninguém mais se perguntou por ele, ninguém mais deu conta de onde ele estava. A Bíblia diz que João estava sozinho na caverna, estava preso. A Bíblia diz que vão torturar ele dentro daquela caverna da ilha de Patmos. E a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo João vão lançar ele dentro de uma bacia de óleo quente. A Bíblia diz que quando lança ele dentro da bacia de óleo quente, nenhum dano fez a ele. Por quê? Porque quem tem Deus nenhum recebe dano. Quem tem o Espírito Santo, o inimigo pode atacar, mas você não receberá dano algum, porque em Salmos 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhuma ferramenta do diabo vai prosperar contra a sua vida, porque o Deus que você serve é maior do que os seus inimigos. Aleluia, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os soldados vão dar veneno para ele, para que ele perdesse a sua vida. Os soldados forçam ele a tomar veneno mortífero. E quando ele toma esse veneno mortífero, não fez nem dano também a ele. Porque no livro de Marcos, de capítulo 16, versículo 18, diz que pegarão sobre as serpentes, mesmo que tome veneno mortífero, não lhe fará dano algum. Mesmo que alguém tome veneno mortífero, mesmo que alguém tente tirar a sua vida, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem a presença do Senhor, nenhum dano lhe causará, nem Satanás, nem qualquer homem na terra te fará dano algum, porque o Deus dessa igreja, o Deus que você serve, é mais poderoso do que o problema que está diante de você, é mais poderoso do que o gigante que você está enfrentando, é mais poderoso do que a peleja que você está passando. Creia nessa palavra, porque essa palavra é verdadeira, é eficaz para você. A palavra do Senhor não mente, ela não falha e ela não cai em terra, porque Ele é fiel, Ele é santo e poderoso. Ele diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus que fala a verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que ele preso dentro daquela caverna. Provavelmente alguém vai dizer: mas onde estava Deus com ele? João, ele é conhecido por ser um discípulo muito amado por Deus, porque no momento que Jesus morreu, o único discípulo que ficou no pé da cruz foi o apóstolo João. João era filho de Zebedeu e filho de Salomé. A palavra do Senhor
Senhor vai dizer que enquanto Jesus estava na cruz do Calvário, os 12 demais discípulos foram chorar amarguramente, mas o único que ficou no pé da cruz, olhando para Jesus, foi o apóstolo João. Porque existe momento na nossa vida que nós devemos estar ao pé da cruz, olhando para aquele que foi crucificado por nós. Existe momento da nossa vida, mesmo que a gente perca alguém, mesmo que você esteja triste, infeliz da vida, olhe para a cruz, porque a cruz é a sua solução. A cruz vai resolver o seu problema. Não é dinheiro que vai resolver, não é chave de casa, não é carro que vai resolver. O que vai resolver o seu problema está ao alto do céu, no coração do vosso Deus. Ele preso naquela ilha, talvez ele pensava: meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não está comigo. Tem gente que pensa da mesma forma, está passando por problemas, tribulação, está passando por uma dificuldade muito grande, e começa a dizer: Deus não me ama, onde está Deus na minha vida? No livro de Romanos, de capítulo 8, versículo 38, diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o futuro, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura nos separar do amor de Deus. O apóstolo João estava em um lugar que ele estava sozinho, mas nada ia separar ele do amor do vosso Deus. Porque mesmo que eu esteja no mais profundo pecado, mesmo que eu esteja na profunda tristeza, o amor do Senhor vai me alcançar. O amor do Senhor te alcança hoje, mesmo que você esteja com o coração partido, mesmo que você esteja entristecido, abatido, o amor do Senhor te alcança hoje. O amor do Espírito Santo de Deus te alcança hoje. E a Bíblia diz: tentaram de tudo para tirar a vida do apóstolo João, e não conseguindo tirar a vida dele, deixaram ele na ilha de Patmos, soltaram e deixaram ele lá sozinho. A Bíblia vai dizer que ele vai ter visões espirituais, e nessas visões ele vai ver um ser de branco, e esse ser de branco estava com um cinturão dourado, um cinturão de ouro, e as suas vestes eram salpicadas. E esse ser de branco, seus olhos pareciam como chama de fogo, e os seus pés reluzentes como latão, e os seus cabelos brancos mais que a neve. A Bíblia diz que ele vê este ser de branco, ele cai de joelhos no chão, porque ele não conseguiu resistir à majestade da glória de Deus. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos se encontrar com Deus, que nós precisamos ter um momento com Ele e tentar encontrar a face do Senhor. Existe momento da sua vida que você vai se encontrar perdido. É esse momento que você deve dobrar os joelhos diante do vosso Deus, para que você encontre a face dele. Porque ele diz: aquele que bate, eu abrirei a porta, aquele que busca me achará, me encontrará. Busque o Senhor nessa noite, bata na porta do coração do Senhor, porque se você está batendo, Ele vai abrir a porta para você. Se você está tentando encontrar Ele, você encontrará Ele, porque o Senhor não esconde a face de um verdadeiro adorador. O Senhor não esconde o seu rosto de alguém que dobra os joelhos e chora na presença dEle. O Senhor quer que você seja um verdadeiro adorador, que adore a Ele em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor vai dizer: ele caído no chão de joelhos, sem força, não conseguia falar. O ser de branco vai vir até ele e vai dizer: a minha destra te sustenta. A destra do Senhor é a sua mão direita. O Senhor colocou a mão nele, e quando o Senhor pôs a mão
pôs a mão sobre a cabeça dele, ele recebeu força e fôlego sobre ele, porque quando o Senhor coloca a mão em nós recebemos força, nós recebemos fôlego para continuar, para se levantar, para olhar para Ele, porque se eu estou no chão caído, se eu cair diante do Senhor, peça que o Senhor, que a destra dele te toque, para que você possa receber força e se levantar, para estar na presença dEle, para estar diante do Senhor com força e com vigor. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai ouvir uma voz dizendo: ouve o que eu te falo, e escreve no livro todas as palavras que eu te falar. O apóstolo João, ele vai ter outra visão, e nessa visão ele enxerga um trono de branco, ele enxerga um trono muito lindo, muito poderoso, e nesse trono havia um arco ao redor dele, e nesse arco era semelhante à pedra de jaspe. A Bíblia vai dizer que ele via sobre um trono um ser de branco que estava sentado sobre ele. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que ainda existe alguém que está sentado no trono. Existe alguém ainda que está no controle do trono, que está no controle da terra, que está no controle da tua vida. O Senhor não perdeu o controle da situação que você está passando. Ele está no controle de tudo. Não tenha medo, não se preocupe, não vá para trás, não recue, não se recolha, porque aquele que está sentado no trono é contigo. Aonde você pisar, aonde você entrar, aonde você pisar a planta dos pés, Ele vai com você, Ele está com você. Alabara, canta, alabara. E a Bíblia diz que Ele vê 4 seres ao redor do trono, e esses 4 seres estavam louvando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele vê 24 anciões, e esses anciões pegam as suas coroas e jogam sobre o trono daquele que está sentado sobre ele, e começam a adorar ao Senhor. Isto é algo que nós devemos enxergar, porque aqueles que estavam sentados no trono tinham coroas, mas eles sabiam que aquele que estava no trono maior era mais poderoso do que eles. Mesmo que eles tivessem glória e coroa, eles tinham que adorar aquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono, ele tem a autoridade suprema, ele tem a autoridade mais poderosa do que qualquer pessoa. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior do que o presidente dessa terra. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior do que o homem que está nessa terra. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior do que Satanás. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior do que todos os problemas que existem na sua vida, porque existe algo que Ele fez para receber essa autoridade de Deus. Essa autoridade que Ele recebeu foi por causa da sua morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Jesus não negou o nome do Senhor. Ele subiu a cruz sem alguém pedir a Ele. Jesus subiu a cruz do Calvário por mim e por você. Jesus não escolheu pessoas para morrer. Jesus não apontou o dedo para quem Ele ia morrer, não. Jesus olhou para o coração do Pai. Jesus olhou para o homem falho, o pecador que era diante dele, e disse: eu vou morrer por este povo, porque este povo foi o meu Pai que fez, o meu Pai que criou. Este é o povo em que será escolhido por Deus para estar naquele último dia, aonde o Senhor chamará no reino dos céus e dirá: vinde benditos do meu Pai, porque de vocês é o reino do Senhor. Vocês são escolhidos, são a nação eleita por Deus. Não tenha medo, não se desvalorize, porque aquilo que o Senhor fez é perfeito, aquilo que o Senhor formou para você é perfeito. Não se zombe de você mesmo, não tenha medo, não critique a sua aparência, não critique o seu jeito, porque aquilo que o Senhor fez é perfeito aos olhos dele. Se alguém te julga, se alguém fala mal de você, não dê importância, esqueça
Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para vocês também no livro de João, capítulo 1, versículo 43. A Bíblia diz que Jesus estava encontrando-se com Filipe. A Bíblia diz que quando Jesus encontra Filipe, Jesus chamou pelo nome dele. Essa pregação eu preguei semana passada para a minha família e foi uma bênção de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra Filipe se alegra, porque ele sabia que havia uma profecia no livro de Moisés que dizia aquele que o profeta Moisés falou, o Messias. Eu encontrei ele. E Filipe estava muito animado, estava muito alegre por ter encontrado Jesus de Nazaré. Ele estava com uma alegria muito imensa que ele começou a procurar o seu amigo Natanael. Filipe foi atrás dele, foi procurar ele, porque ele sabia que Natanael era um homem que buscava a Deus, que servia ao Senhor. A Bíblia diz que Filipe indo atrás dele, Filipe encontra ele e vai levar ele até Jesus. Só que Natanael era um homem que buscava a Deus no secreto, que buscava a Deus sozinho. E Natanael estava passando por um momento mais difícil de sua vida. E este momento que ele estava passando era um momento onde ele buscava o Senhor, onde ele chorava na presença de Deus e nada acontecia com ele. Ele não sentia a presença de Deus, ele não sentia o arrepio do Espírito Santo. E com isto ele começou a se entristecer. Ele começou, acredito que, perder a fé também. Certo dia, ele vai para baixo de uma figueira, e para baixo dessa figueira ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a rasgar o seu coração na presença de Deus e começa a dizer: Senhor, o Senhor escondeu a sua face em mim, o Senhor não me vê, o Senhor não está comigo, o Senhor não me enxerga. E a palavra do Senhor vai dizer que somente Natanael sabia deste momento que ele passou, somente ele sabe desse dia que ele estava embaixo da figueira. A palavra do Senhor diz que quando Filipe encontrou Natanael, levou ele até Jesus. Natanael apresentou-se para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele se apresentou, Jesus foi começando a falar com ele sem mesmo ele falar o nome dele. Jesus começou a dizer: aí está um homem que não há dolo algum, um israelita verdadeiro, em quem não há engano. Jesus sabia a vida de Natanael todinha, sem mesmo ele contar nada para Jesus. Eu quero falar para você que Jesus sabe a sua vida todinha, mesmo sem você contar nada para ele. Jesus sabe o dia que você nasceu, Jesus sabe a hora e os segundos que você nasceu, Jesus sabe quantos fios de cabelo caem na sua cabeça. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus começou a revelar a vida dele. E quando Jesus começa a falar para ele, a revelar a sua vida, Natanael começa a dizer: de onde tu me conheces? Eu nunca falei com você, eu nunca bati papo com você, nunca estive sentado com você. E a Bíblia diz que Natanael começou a falar com ele desta forma. Jesus abriu a boca e disse: Natanael, quando você estava embaixo daquela figueira, eu olhei para você, eu te enxerguei. A Bíblia diz que quando Natanael estava embaixo da figueira, Jesus estava olhando para ele. Porque existem momentos da nossa vida que nós estamos buscando, que nós estamos orando, buscando na madrugada, buscando ao dia, e nós não encontramos a presença de Deus, nós não encontramos o Espírito Santo. Parece que nós somos um descrente na vida, parece que não sentimos mais a presença do Senhor. Mas é quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. A palavra do Senhor vai dizer que no momento que ele estava passando, ele pensava que estava sozinho, mas Deus estava com ele. Talvez você pense que ele está sozinho, talvez você pense que ninguém olha para você, mas existe um Deus lá no céu que está olhando para você lá de cima e dizendo: esse é meu filho
amado, esse é meu escolhido, foi esse que eu chamei, foi esse que eu escolhi. E dessa forma é a vida de alguém. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar para ele novamente e disse: Natanael, isso que eu falei para você é muito pequeno. A revelação que Jesus falou para ele era muito pequena, e é muito pequeno para nós mesmos, porque aquilo que Deus está falando para mim é muito pequeno, porque o próprio Jesus disse, olhou para ele e disse: Natanael, tu ainda viverá coisas muito grandes, tu ainda viverá coisas grandiosas. Tem alguém aqui que crê que viverá grandes coisas grandiosas, grandes coisas enviadas por Deus, porque só quem pode fazer grandes coisas na sua vida é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que Natanael reconheceu o Senhor como seu único Salvador da vida dele, como mestre, e começou a segui-lo. Porque quando Jesus vem até nós, quando Jesus quer ter um encontro com nós, não existe inimigo, não existe Satanás, não existe palavra alguma que vai te impedir de se encontrar com Deus. Não existe ninguém que vai te impedir de ter um encontro com o Espírito Santo. Talvez você precise ter um encontro com Ele nessa noite. Talvez você precise encontrar o Espírito Santo do Senhor. Talvez a sua vida está arruinada, o seu casamento arruinado. Sabe o que vai resolver o seu problema? Ter um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo. Porque se eu tiver encontro com o homem, se eu tiver encontro com o homem nessa terra, a minha vida não vai mudar em nada. Mas se eu tenho um encontro com o Espírito Santo de Deus, eu serei transformado, porque a palavra dele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, conheça a palavra do Senhor, se aproxime-se do Senhor, se aproxime-se do Espírito Santo, porque aí você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai ter paz no seu coração, você vai ter alegria dentro de você, você vai ter um sentimento de felicidade dentro de você, uma paz que somente Ele pode colocar. Talvez você não sente paz, você está dentro da sua casa, no seu quarto, você não sente alegria, não sente paz. Pensa para que o Espírito Santo do Senhor entre dentro de você e possa repousar dentro do seu coração, porque é isso que Deus quer fazer com você, é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer habitar, Ele quer fazer morada, Ele quer morar no seu coração, Ele quer viver dentro de você. O Espírito Santo, Ele sente ciúme de você quando você deixa de falar com Ele para você falar com outras pessoas. Adore ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor de todas as formas que você puder. Ninguém nessa terra nos pode separar do amor de Deus. Ninguém, mesmo que eu venha perder a minha vida, ninguém vai me separar do amor dele. Mesmo que alguém te mate, ninguém separar você do amor de Deus. Ninguém vai separar você do último dia do encontro com Ele. Alguém pode chegar até você e perguntar a você: você aceita ou nega Jesus, com a arma apontada na sua cabeça? Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua decisão que você ia decidir? Porque a palavra do Senhor é da mesma forma, o pecado é dessa mesma forma. Se eu estou vivendo no pecado, eu estou tomando um tiro na minha alma. Se eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou aceitando Ele. Porque se você está vivendo no pecado, você está perdendo a sua alma, a sua vida com Ele, a sua vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, não é a vida. Por isso o Senhor disse: orai e vigiai para que não caia. Vigie, ore para que não caia. As coisas deste mundo não vai te levar para o céu. As coisas deste mundo não vai te levar para perto do Senhor. O que vai me levar para perto dele é obediência, oração,
é obedecer os mandamentos dele, é obedecer a ele de uma forma incondicional. Eu não posso ter um espírito que nega ele, eu não posso ter um espírito que não se prostra diante dele. Eu tenho que ter um espírito que aceite ele, que aceite o seu chamado, que aceite aquilo que ele falou para você. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, está vivendo no pecado, o dia passa, o ano passa, e ainda continua vivendo da mesma forma. Você quer transformação, você quer esperar o último dia dele chegar, e ele se encontrar você perdido no pecado. Você quer encontrar ele com ele nesse dia santo, você imundo, cheio de pecado dentro de você. O que importa para você é uma vida cheia de prazeres, uma vida que você aceita ele de todas as formas. Porque no último dia que eu chegar lá para ele, eu vou ter que confessar diante dele. Eu vou ter que falar para ele o que eu fiz, porque eu busquei e porque eu não deixei de buscar. No último dia, ninguém se escapará desse dia. Presidente, rei, ricão, seja pobre, seja mendigo, seja enfermo, seja doente, seja cadeirante, vai estar tudo lá naquele último dia. E ele vai chamar pelo nome e vai dizer, se ele realmente te conhece, ele vai falar o teu nome, mas ele vai olhar para você que não está vivendo da forma dele e vai dizer, eu não te conheço. Quão dura é esta palavra. Quão duro é você olhar para Jesus naquele último dia e ele falar para você, eu não te conheço. E não é só para você também não, é para aqueles que estão em cima do altar, para aqueles que oram, que faz a imposição de mão, que prega, que louva. Isso não é só para vocês, é para nós também. Porque muitos vão chegar lá e vai dizer, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, libertei muitas pessoas no seu nome, mas ele vai dizer, eu não te conheço. Porque quando eu estava nu, não fosse me vestir. Quando eu estava preso, não foste me visitar. Quando eu estava com fome, não me alimentou. Jesus não quer que você só venha para a igreja. Jesus quer que você ajude o próximo. Jesus quer que você ajude o próximo. Porque a Bíblia diz, aquele que estende as mãos para os pequeninos, esse fez a minha vontade. Esse fez o meu querer. É dessa forma que você vai ganhar a sua salvação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Negue-se. Sei que não é fácil. Nós somos seres humanos que cansamos e falhamos. Somos um pecador. Ninguém aqui é santo. Todo mundo erra, todo mundo falha. E é por isso que eu falo para vocês, seja o máximo possível santo como ele. Mesmo errando, mesmo falhando, se levante. Porque a Bíblia diz, um justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará. Ele se levantará. Então não tenha medo. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Acredito que cada um aqui tem um trabalho. O trabalho cansa a gente. Até mesmo nos impede de buscar o Senhor, de orar, de falar com Ele. Atrapalha a nossa vida espiritual com Ele. Atrapalha de a gente dobrar os joelhos, que é importante. Você tem que ter isto no seu coração. Se for possível, todos os dias fale com Ele. Fale com o Espírito Santo, fale com Deus. Fale com o Pai. Porque o dia que eu deixo de falar com Ele, a porta pode se abrir para Satanás. E ele pode entrar e derrubar a sua vida, derrubar os seus negócios, o seu casamento, a sua paz com a sua família. É isso que Satanás quer fazer. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer a libertação, a paz e a espada dele. Então olhe para o Senhor. Não olhe para as coisas do mundo, porque tudo que eu tenho, a roupa que eu visto, os objetos que eu tenho dentro de casa, é tudo passageiro. Porque quando você morrer, nada você vai levar. Vai ficar tudo aqui nessa terra. Tudo. Porque a Bíblia diz que do pó nós somos feitos e do pó voltaremos. Da mesma forma você vai voltar para o reino do Senhor.
como pó, como Ele te criou. Então é isto que o Senhor quer para falar para você nessa noite. Porque a vinda do Senhor está muito próxima. A vinda do Cordeiro de Deus está próxima. Ele não virá como cordeiro, não virá para sofrer mais. Ele virá para arrebatar, para salvar a sua igreja. Porque isto é promessa na palavra dele. Se você ler no final da Bíblia, na última folha de Apocalipse, ele vai dizer: em breve virei, e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vou fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento agradecemos ao Senhor por este momento, por esta hora de estar, meu Deus, aqui presente, meu Pai, nessa amada igreja. Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por estar aqui, por estar presente aqui, por ter um dia de vida que o Senhor nos deu. Senhor, obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua presença, que é o mais importante. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por aqueles que vieram aqui, por aqueles que saíram da sua casa para vir para a presença do Senhor.